Olá, pessoas. Espero que todos estejam bem. Hoje é 31 de março de 2020. Vivemos um momento muito difícil da humanidade, um momento muito difícil da sociedade brasileira, um momento muito difícil das nossas comunidades. E a nossa forma de contribuir para que o quadro não se agrave ainda mais é o distanciamento social e, nos casos de pessoas que tenham contraído a doença ou que tenham contato com quem contraiu, o isolamento. Nós esperamos, então, que, por meio do esforço de cada um de nós, possamos, então, contribuir para que o quadro não se agrave ainda mais. Eu queria, antes de iniciar esse vídeo, ou o conteúdo do vídeo, fazer um esclarecimento, dizer que esse vídeo foi produzido pensando nos alunos da disciplina de Seminário de Pesquisa em Administração, do mestrado em Administração da Universidade Federal de Rondônia, a UNI, mas, como ele será colocado na rede, pode ser que alguma pessoa que não seja aluno dessa disciplina, aluno ou aluna da disciplina, veja o vídeo. Então eu gostaria que soubesse a finalidade para a qual ele foi produzido. Ele foi produzido, então, com uma intenção, com um objetivo específico, mas eu imagino que ele pode ser útil, que o conteúdo pode ser útil para qualquer pessoa que esteja planejando, que esteja desenvolvendo pesquisa em administração ou em ciências sociais, onde a administração está inserida, ou pessoas que estejam pensando em desenvolver pesquisa em administração e em ciências sociais. Nós vamos tratar aqui nesse vídeo de temas, ou mais especificamente de alguns elementos que podem, às vezes, gerar certa, eu diria assim, certa confusão ou gerar dúvida na hora que nós estamos escrevendo o nosso plano de pesquisa, o nosso planejamento da pesquisa. Isso não apenas em principiante, inclusive em pesquisadores mais experientes, porque a maioria dos manuais não são muito claros em relação, especialmente, como é que alguns elementos se interrelacionam num processo de planejamento da pesquisa. E aqui eu estou falando especificamente de termos que nós usamos, de elementos que são essenciais para a clareza da nossa proposta de pesquisa, mas que nem sempre há esclarecimentos, textos esclarecedores sobre eles. Estou falando de o que é conceito. Nós usamos conceitos, certamente, na nossa discussão da proposta de pesquisa, na nossa revisão da literatura, na nossa base teórica, enfim, na nossa proposta de pesquisa mais operacional. Nós estamos falando de construto, que é algo muito importante. Por exemplo, a Minayo diz que construto talvez seja o elemento mais importante de uma discussão teórica, de uma teoria. Estamos falando de variável, estamos falando de categorias de análise, estamos falando de fatores de análise, estamos falando de definição constitutiva e de definição operacional. Então, a gente espera que tratar desses elementos de uma forma que ajude no esclarecimento. Será uma forma simples, rápida, mas que a gente espera que a gente diga algumas coisas que não estão muito claras nos manuais que você teve acesso. Inclusive, eu espero que, para os nossos alunos da disciplina de pesquisa em administração, fique um pouco mais claro do que ficou na nossa última discussão, que ocorreu na semana passada, que foi uma aula numa sala virtual. Discutimos várias coisas. No final da aula, discutimos também esses tópicos, mas eu fiquei com a impressão de que muitas dúvidas pairaram, muitas dúvidas ficaram. Então, eu imagino que a gente não tenha tido, digamos, a felicidade de tratar da forma mais didática possível. É isso, então, que a gente trata neste vídeo.
começar recordando algo bastante conhecido de todos nós, né? De todos vocês, de todos nós, que é a variável. Se você buscar nos manuais, você vai encontrar diversas formas de dizer, diversas maneiras de o que é variável. Tem uma curiosa, que é do Kelling, um pesquisador que vocês tiveram contato com o material dele, com o livro. Ele diz que variável é tudo aquilo que varia, que é uma ótima definição, que diz tudo, mas não diz muita coisa, não é verdade? Mas a maioria concorda, né, que dizer que variável é uma característica de algo, característica de um fenômeno, característica de uma população, característica de um objeto. É uma característica que pode ser medida ou avaliada. Ou seja, variável é uma característica que assume diversos valores num determinado contexto. E esses valores podem ser valores contínuos, ou seja, pode assumir qualquer valor, né, dentro de um contínuo, ou assumir valores determinados, só determinados valores para aquela característica. Quando nós temos essa característica que pode ser expressa numericamente por valores contínuos, dizemos que ou valores. Vamos começar falando ou recordando, na verdade, de algo bastante conhecido de vocês, que é a variável. Se você buscar nos manuais, você vai verificar que existem diversas maneiras de dizer o que é uma variável. Tem uma curiosa, que é do Kelling, pesquisador que vocês tiveram contato com o livro, com o material, que em certo momento ele diz que variável é tudo aquilo que varia. É uma ótima, né? Uma ótima definição do que é variável, que diz tudo, mas não diz nada. Mas a maioria dos pesquisadores concordam, quando se fala em variável, se entende como sendo uma característica, um fator, ou seja, é uma característica de algo, né? Seja uma população, um objeto, enfim. É uma característica que pode ser medida, pode ser mensurável, que é medida ou avaliada, ou enfim, ou determinada. E essa característica ela pode ser expressa, né, em números, ou expressa naquilo que nós chamamos de categorias, ou de expressar uma classificação. Quando ela é expressa em números, se diz que é uma variável quantitativa, que pode ser contínua ou discreta. A contínua é quando pode assumir qualquer valor não contínuo. E a discreta quando assume apenas alguns valores inteiros. Por exemplo, a contínua é uma medida, né, o complemento de alguma coisa. A discreta é o número de filhos, número de alunos numa sala de aula. Mas existem variáveis que você não consegue expressar por números dessa forma. São variáveis que, na verdade, representam muito mais categorias e, portanto, elas são chamadas de variáveis categóricas ou qualitativas. Por exemplo, se eu for tratar de cor, eu digo assim, bom, a cor pode ser branca, azul, verde, amarela, enfim. Ou, se eu tratar de escolaridade, então não é um número, a cor não é um número. Eu posso até atribuir uma representação numérica para cada uma dessas coisas, mas ela não é um número em si. Assim como, quando eu vou falar de grau de escolaridade, eu digo, tem ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. No primeiro caso, eu tenho o que se chama da variável qualitativa nominal, ou seja, que é expressa apenas por um nome. Não existe uma hierarquia entre essa categoria, entre essas diversas cores, né? No segundo caso, diz que é uma variável qualitativa ou categórica ordinal, porque além de expressar uma categoria ou categorias, eu tenho que ordenar essas categorias. Então, por exemplo, eu digo que um grau de nível superior é superior, ou seja, é algo maior do que um grau de ensino de nível médio, e o nível médio é superior ao ensino fundamental. Ok? Então, isto é aquilo que nós chamamos de variável. Apenas estamos aqui recordando para poder a gente fazer depois um pouquinho na frente a relação
dessa variável com outras questões. Por exemplo, está aqui projetado no slide uma expressão de Laconis e Marcato que começa dizendo que variável é um conceito. Ou seja, um pouco mais na frente nós vamos dizer, bom, mas o que é um conceito? O conceito, em determinada situação, é uma variável, ou a variável em determinada situação é um conceito. Então, Lacato e Marconi diz que variável é um conceito que apresenta valores. Depois nós vamos ver também, quando Kellerman trata de variável, ele diz que variável é um conceito ou um construto, dependendo da forma com que você trata, com que você lida com a variável. Então, portanto, variável é um elemento importante para a discussão do planejamento de uma pesquisa, porque se uma variável é uma característica que pode ser medida ou avaliada, muitas vezes nós estamos lidando na pesquisa com variável. Quando nós não estamos lidando com pesquisa com variável, podemos estar lidando com outros elementos que podem ser expressos, podem ser operacionalizados por meio de variável. Um outro elemento importante, eu diria, muitíssimo importante, quando discutimos planejamento e relatório de pesquisa, eu chamo de categoria de análise. Aliás, não é só planejamento da pesquisa. A Minayo, por exemplo, diz que as categorias são os conceitos mais importantes de uma teoria. E o que é que se entende por categoria de análise ou categoria analítica? Antes de dizer isso, eu queria dizer o seguinte, que às vezes se faz uma confusão, e nós precisamos não confundir categorias analíticas, em termos gerais, com categorias que são construídas, ou são detectadas, ou são identificadas, por exemplo, quando se faz análise de conteúdo. Na análise de conteúdo, nós trabalhamos com categorias. Lá da Bardan, lembram? Né? Que uma das questões fundamentais do processo fundamental da análise de conteúdo, uma das etapas é a construção de unidades, né, de categorias, desculpe. Né? Então, é uma forma de categoria analítica, a categoria construída para análise de conteúdo? Sim, mas a categoria de análise, a categoria analítica em termos gerais, né, ela, digamos, é muito maior do que isto. Né? Chama-se de categorias de análise ou categorias analíticas aquele elemento, aquelas questões que, digamos, nos permite conhecer, nos permite aprender, né, o fenômeno ou a característica, o objeto de estudo. Ou seja, nas palavras de Minayo, né, categorias analíticas são aquelas questões, aqueles aspectos que detêm as relações sociais fundamentais e são referência para a apreensão do objeto de estudo. Então, por exemplo, quando nós estamos trabalhando com categoria para classificar alguma coisa, né, adotá-la significa agrupar coisas. Então, quando eu vou classificar, adotar uma categoria de análise, uma categoria analítica, eu estou agrupando coisas, como se faz, por exemplo, na análise de conteúdo. Enfim, então é um conceito, né, que nós utilizamos, ou é um elemento, eu diria, e aí veja que eu falei normalmente a palavra conceito, né, é um elemento, né, é algo que nós utilizamos para aprender, né, o objeto nos seus aspectos gerais. Ou seja, a categoria analítica é aquele elemento que nós vamos tomar como referência para conhecimento do objeto ou do fenômeno de estudo. E Minayo faz a distinção entre dois tipos de categorias, uma chamada de categoria analítica, ou categorias de análise, e tem um outro tipo de categoria que ela chama de categoria empírica, ou categorias empíricas. O que é uma categoria empírica e a diferença dela para a categoria de análise? A categoria empírica
são aquelas categorias que nós construímos, né? São as categorias construídas intencionalmente com a finalidade de tornar operacional o nosso trabalho de campo. Ou seja, eu tenho categorias analíticas e, para eu ir para campo, eu tenho que, digamos, traduzir esta forma de estudar o fenômeno, o objeto de estudo, traduzir numa forma operacional. E ela chama isso, então, digamos, essas definições, essa construção de categorias empíricas. Essas categorias empíricas, né, então, é aquilo que nos permite aprender as características, enfim, a especificidade da realidade que nós estamos estudando. E esta apreensão, obviamente, esse conhecimento da realidade é feito através de mensuração, da observação, enfim, é dependendo da nossa proposta de pesquisa. E como é que nós... E vamos ver já um exemplo um pouco mais na frente. Como é que nós, no caso das categorias analíticas, como é que nós a construímos, a identificamos? Nós a construímos, a identificamos com base na literatura, ou seja, na revisão da literatura, na base teórica que nós discutimos para a compreensão do problema de pesquisa, ou nós a identificamos através de estudos anteriores. Nem sempre, às vezes, as teorias nos permitem a construção, a identificação dessas categorias diretamente. Às vezes, nós temos que lançar mão de resultado de trabalhos anteriores que foram realizados, às vezes, com o propósito de identificar categorias que possam ser utilizadas, categorias de análise que possam ser utilizadas para a apreensão dos objetos. Eu trouxe aqui um exemplo de categorias de análise, categorias analíticas, tomada aí de Veloso, Nakata, Fischer e Dutra, né, que é sobre pesquisa, é uma pesquisa sobre crime organizacional. Então, eles identificaram lá, eles construíram e identificaram na literatura várias categorias de análise. Eu tomei uma para exemplificar o que seria uma categoria de análise no estudo de crime organizacional. Por exemplo, uma das categorias é liderança. Então, eles identificaram algumas: liderança, satisfação, motivação, aprendizado, desenvolvimento, enfim, algumas categorias. Eu tomei uma como exemplo para trazer para vocês como é que foi tratado essa categoria. Então, a categoria de análise, categoria analítica, liderança, foi conceituada, enfim, foi definida como sendo um processo social no qual se estabelecem relações de influência entre pessoas. Então, isto é digamos, um conceito de liderança que foi tomada como sendo uma categoria de análise, o que significa foi tomado como uma das categorias para a apreensão do fenômeno chamado crime organizacional. Ok? Do ponto de vista empírico, ou seja, a categoria empírica estabelecida, enfim, construída para verificar isso, ou seja, para operacionalizar essa verificação, foi definido como sendo categoria de análise. Na categoria de análise encontram-se os seguintes fatores: grau de confiança e credibilidade dos empregados na chefia, percepção de que os líderes agem de modo orientador, inspirador e equilibrador. Ou seja, para estudar empiricamente liderança, esses autores estabeleceram que iriam verificar empiricamente o grau de confiança e credibilidade dos empregados na chefia, a percepção que os líderes agem de modo orientador, inspirador e equilibrador. Ou seja, daqui um pouco nós vamos ver que isso que nós estamos chamando aqui de definições ou conceitos tem a ver com algo que nós vamos falar daqui um pouco, que é definição constitutiva e operacional, que nada mais é do que a definição constitutiva, é a definição de um conceito por meio de outros conceitos. Ou seja, a definição de uma palavra por meio de outras palavras, a definição de algo usando um conjunto de palavras. Então, é uma definição de um conceito utilizando
outros conceitos. Então, por exemplo, um conceito liderança, que foi tomado esse conceito como uma categoria de análise, foi definido como sendo um processo social na qual se estabelece relações bereré. Né? E, empiricamente, foi dito o seguinte, que esta categoria, este conceito, essa categoria seria verificado por meio do quê? Do grau de confiança, da credibilidade e assim por diante. Ok? Eu espero que a gente esteja esclarecendo aqueles pontos que ficaram obscuros na nossa última discussão. Bom, e aí então é possível a gente fazer uma primeira relação entre variável e categoria. Geralmente, quando nós trabalhamos com pesquisa quantitativa, o nosso interesse é sobre, enfim, é estudar, é verificar, é discutir características dos fenômenos. Em geral, nós fazemos essa discussão das características por meio de variáveis. E verificando como é que essas variáveis se comportam no fenômeno. Ou seja, qual é o comportamento das variáveis de interesse. E claro, em alguns estudos, não só o comportamento das variáveis, mas a relação entre essas variáveis, ou em relação entre essas características que são expressas por meio de variáveis, por meio de valores das variáveis. Quando essas características, né, são quantitativas, ou seja, pode ser expressa por números ou por uma maneira quantitativa, né, a gente geralmente trabalha com, ou chama, né, essas características de variável. Mas nem sempre essas características podem ser expressas de forma quantitativas. Então, por exemplo, quando nós demos aqui esse exemplo anterior, né, de clima organizacional, da categoria de liderança, eu não tenho... Você não consegue medir liderança diretamente, quantitativamente. Você pode até fazer uma medida ou uma verificação de liderança e até atribuir valores numéricos a determinada grau de confiança, de credibilidade. Mas não é uma variável quantitativa, é uma variável qualitativa. E, portanto, você não consegue expressar digamos, o comportamento dessa variável em números, expressar diretamente em números. Então, a verificação geralmente se faz qualitativamente, descrevendo ou interpretando esse fenômeno, né? Fazendo uso de categorias analíticas ou categorias de análise, né, que são características qualitativas. Então, geralmente, quando a gente trabalha com pesquisa quantitativa, a nossa nomenclatura utilizada e as características que nós estudamos são expressas, enfim, a nomenclatura é de variável. Quando nós fazemos pesquisa qualitativa, em geral, a nomenclatura que nós utilizamos, a nomenclatura para a característica que nós estamos estudando, geralmente nós trabalhamos com categoria. E quando nós trabalhamos com método misto, às vezes a gente trabalha dependendo do tipo de projeto de método misto, com características quantitativas, né, então com variável, e às vezes com características qualitativas. Bom, e aí a gente volta um pouco ao início, que no material que eu enviei para vocês, a gente começa a discussão ou a exposição do que é conceito. Né? Aqui eu inverti um pouco para ver se melhora a forma de apresentação deste conteúdo. E aí voltamos então um pouco no início para dizer o que é conceito. Aqui também existem muitos significados do que seja conceito, mas eu creio que o que a gente trouxe, né, no documento enviado para vocês, que está aqui basicamente nessa transparência, eu acho que é o suficiente para a gente compreender isso. Primeiro é que o conceito é considerado uma abstração, né? Ou é um produto de uma abstração e de uma generalização a partir de imagens de objetos. Então, eu tenho um objeto e eu, digamos, crio, né, uma imagem desse objeto e, a partir dessa imagem, eu generalizo. Então, eu abstraio, eu tenho uma forma de dizer o que é esse objeto, enfim, uma construção
mental, né? E aí se diz que, às vezes, você faz isso com base na experiência ou numa ideia a priori. Alguém diz, olha, tenho tal coisa, e aí você não tem, né, uma experiência sobre aquilo, mas você imagina como seria aquilo, enfim, como deve ser aquilo, enfim, é um conceito, né, a priori, ou algo que você imagina a priori sem ter passado pela experiência. Então, se diz que um conceito, né, é um processo que torna possível a descrição, a classificação e a previsão de objetos cognoscíveis. Ou seja, conceito é um processo que nos permite descrever, classificar e prever determinados objetos do nosso, que sejam possíveis de serem conhecidos. Por exemplo, quando nós falamos da inteligência, um dos conceitos, porque são muitos, o conceito de inteligência, o que é inteligência variou muito ao longo da história, mas um dos conceitos de inteligência, que não é tão antigo assim, é de 95, um dos conceitos bastante utilizados é que inteligência é a capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural. Ou seja, aqui o autor disse o que é, para ele, inteligência. Como é que ele percebe, como é que ele imagina que seja inteligência. E, é claro, não só como imagina, mas aqui como é que ele trata a inteligência a partir, inclusive, da experiência do dia a dia. Agora, observem que, quando eu digo o conceito de inteligência, que é a capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes em um determinado ambiente ou comunidade, eu tenho, então, essa noção do que é uma inteligência. Mas eu não consigo, isso não me permite, né, observar, não me permite mensurar inteligência. Portanto, um conceito é algo abstrato, é algo que não nos permite olhar e aprender a realidade a partir dessa concepção que nós temos de determinado, enfim, fenômeno, de determinado objeto. Se nós entendemos o que é conceito, fica um pouco mais simples entender o que é construto. Keynes diz que construto é um conceito, mas é um conceito que foi inventado, construído, adotado intencionalmente com um propósito específico definido. Que um conceito, ele só é um construto quando ele tiver alguma forma, for passível de ser observado, de ser mensurado. Por exemplo, ele diz que inteligência, né, é um conceito, é uma abstração feita a partir da observação de comportamentos inteligentes e não inteligentes. Ou seja, eu observo comportamentos inteligentes e não inteligentes e digo o que é inteligência. Só que inteligência, para ser um construto, ou inteligência passa a ser um construto científico, quando ele for alguma coisa observável, ou seja, quando eu tiver forma de observar ou de mensurar o que é inteligência. Então, um conceito que é algo teórico, é uma abstração, ele passa a ser um construto, ou reconhecido como um construto, quando houver a possibilidade de ser identificado por seus atributos e características que o tornam único e reconhecível. Ou seja, um conceito que é uma abstração, que é algo teórico, passa a ser um construto quando ele puder ser identificado por determinados atributos. Ou, em outras palavras, a gente diz que um conceito que não é diretamente observável, ele passa a ser identificado como um construto, ou pode ser definido como um construto,
na medida em que se passa do nível abstrato e teórico para o empírico observacional. Significa eu passo do nível conceitual, teórico, para o nível da possibilidade ou da forma de observação. E para isso é necessário que sejam atribuídas definições a este conceito. Ou, agora falando, se eu posso definir de forma que este conceito possa ser observável, possa ser empiricamente observável, eu posso tratá-lo como sendo um construto. Está claro isso, gente? E aí a gente chega naquilo que nós chamamos das definições, que pode ser definição para um construto, que pode ser definição para uma variável, que pode ser definição para uma categoria analítica, enfim, é uma definição que nós fazemos daquele elemento que é nosso objeto de estudo. Desculpe, não é objeto de estudo, é aquele elemento por meio do qual nós vamos aprender o objeto de estudo. Essas são duas definições, a chamada definição constitutiva ou conceitual, que é, na verdade, constitutiva ou conceitual, significa é o conceito, né? Que é, na verdade, que é definir uma palavra por outras palavras, né? Definir um conceito por outros conceitos. É o que se entende por aquilo, por aquela palavra, aquele termo, né? É definir, então, algo, né, por meio de conceitos. Então, por exemplo, a definição de inteligência pode ser definida constitutivamente como acuidade mental, que é um conceito do que é inteligência. Ou capacidade de pensar abstratamente, que é um outro conceito de inteligência. Então, definição constitutiva ou conceitual é a definição de uma palavra, de um termo, de uma expressão, por meio de outras palavras. A definição de um conceito por meio de outros conceitos. E a definição operacional, que é fundamental no processo de pesquisa. Ou seja, é onde você diz qual é a forma com que você vai observar, com que você vai mensurar, com que você vai constatar aquela característica que você que é tua, enfim, aquilo que você está querendo detectar, estudar, né? Então, definição operacional, ela atribui um significado a um construto ou uma variável, especificando as atividades ou as operações necessárias para medi-la ou mensurá-lo. Eu vou acrescentar aqui, porque essa é uma definição do Kellinger, e eu acrescento aqui, que o Kellinger é quantitativista, numa perspectiva qualitativa, você não mede, não mensura, muitas vezes você observa, você constata, você procura entender, compreender, né? Então, é a forma com que você vai mensurar, medir, vai observar, a forma com que você vai, então, identificar os elementos empíricos para a tua análise, para a tua interpretação. Então, por exemplo, se constitutivamente a inteligência é definido como sendo capacidade de pensar abstratamente, que você não tem como medir isto diretamente ou mensurar isso diretamente, em termos operacionais, inteligência, a definição operacional, inclusive dada pelo Kellinger, inteligência é o resultado do teste X. Ou inteligência é o que o teste de inteligência X mede. Então, aqui ele está dizendo que a forma com que vai mensurar a inteligência será através do teste X. Então, isto definir operacionalmente é dizer como é que nós vamos observar, como é que nós vamos medir, como é que nós vamos mensurar determinado construto, determinada variável. Está claro isso? Isso é muito importante. Ou seja, essa sequência, né, de variável, categoria, construto, variável, construto, definição conceitual ou constitutiva e definição operacional. Isto é fundamental no planejamento e no processo de pesquisa.
Vamos ver aqui, então, um exemplo que eu tirei de Carvalho, de a definição constitutiva e definição operacional de uma variável chamada grupos organizacionais. Isso aqui foi retirado de um estudo, né, que Carvalho fez sobre universidade, lidando aí com os grupos internos da universidade. Ele definiu constitutivamente essa variável grupos organizacionais como sendo, diz que grupo organizacionais refere-se ou está relacionado a um certo número de pessoas da organização que possuem ou que perseguem objetivos básicos semelhantes, que é uma definição, digamos, clássica, assim, de um grupo organizacional. O que é um grupo dentro de uma organização? É um certo número de pessoas que têm objetivos semelhantes. Mas isso não diz muito sobre como é que eu constato isso, como é que eu verifico isso. E aí, então, é necessário que a gente faça, então, a definição operacional. Como é que se verifica isto, né, operacionalmente? Ele diz que a variável grupo organizacionais será operacionalizada nesta pesquisa por meio da classificação dos membros da organização de acordo com a categoria, no caso, categoria pode ser profissional, enfim, ou papel desempenhado dentro da organização, aí dividido essa categoria entre professores, funcionários e alunos. Ou seja, ele diz, a minha variável grupo organizacional, né, eu vou verificar essa variável, né, dentro do meu estudo, olhando se o indivíduo pertence a professor, se pertence a funcionário, se pertence a aluno. Então, eu vou separar os indivíduos, vou categorizar esses indivíduos aí ou nesses três grandes grupos dentro da organização. Ok, isso, está claro isso, gente? E aqui eu trago um pouquinho dessa relação conceito, construto e variável na visão de Kelly. O Kelly diz que variáveis são também conceitos e construtos. Ele diz, então, que um conceito, né, é um termo geral que expressa suposta ideia central por trás de objetos particulares. Ele diz, então, o que é um conceito, né? Um conceito, então, expressa uma ideia geral, né, por trás de determinado objeto. Ele diz, quando os cientistas falam sobre conceitos usados em seu trabalho, chamamos-lhe geralmente ou frequentemente de construtos. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que na discussão científica, geralmente, nós tomamos o conceito, mas atribuímos a ele significado próprio no contexto daquela teoria, no contexto do nosso estudo. E, portanto, ele deixa de ser um simples conceito e passa a ser, para a gente, um construto, né? Então, ele diz que construto indica uma natureza sintética das variáveis psicológica e sociológica. Vejam, ele diz que construto indica a natureza sintética das variáveis. Então, o que ele está nos dizendo é que o construto sintetiza variáveis psicológicas e sociológicas. Então, ele diz que inteligência, agressão, realização são todos construtos. Mas nós vimos também que inteligência pode ser um conceito. Então, inteligência, quando dita de forma abstrata, é um conceito. Quando eu dou um significado específico para ela, que pode ser observável, ela transforma-se num construto, né? E ele diz o seguinte, que quando eu puder atribuir, né, algarismos a objetos, né, de acordo com as regras próprias de atribuição, então, desses valores, então ele diz que pode se chamar de variável um construto, ou seja, um construto, quando eu puder atribuir algarismos, ou seja, puder expressar as características
essa característica de forma quantitativa, esse construto pode ser chamado de variável, ou seja, eu posso chamar de variável um construto na medida em que eu posso atribuir a ela valores. Ok, isto? Bom, e aqui a gente termina a discussão sobre conceito, construto, variável e categorias analíticas ou categorias de análise. A gente poderia encerrar por aqui essa discussão. Mas eu passei também no documento que eu enviei para vocês, enfim, algumas sugestões de construção para a construção da metodologia do artigo ou do projeto de dissertação. E eu queria, então, falar um pouquinho sobre ela. Me permite estender um pouco mais esse vídeo, ok? Então, eu trouxe aqui alguns elementos para a construção do capítulo de metodologia, do item de metodologia, no caso do artigo, não é um capítulo, é um item, alguns parágrafos. Primeiro, dizer que não existe um roteiro único, né, para a construção, o que deve conter, os elementos que devem conter esse item, esse capítulo. Mas existem alguns aspectos que eu listei aqui que são considerados importantes na construção. O que não significa que todos eles têm que aparecer de forma implícita, ou seja, é aquilo que eu sempre digo para vocês, que a gente não precisa construir, no item, no capítulo de metodologia, não precisa construir uma tese sobre metodologia, não precisamos construir, né, uma dissertação só de metodologia, de conceitos metodológicos. Mas é fundamental que a gente, embora não explicite determinadas coisas diretamente, a forma com que nós construímos o item e o capítulo deve ficar claro para o leitor as nossas opções. E essas opções têm que ser sempre justificadas. Eu vou aqui ser, inclusive, um pouco chato nesse aspecto, ou seja, que é dizer assim, minha pesquisa é qualitativa. Sim, ok, ela é qualitativa, mas por que ela é qualitativa? Quais são as características? Não é você dizer, teoricamente, o que é uma pesquisa qualitativa, porque o leitor de um trabalho científico deve saber. Mas é você dizer quais as características da tua pesquisa que a tornam qualitativa e com base em que especialista, com base em que autor você está se sustentando. Ok? Então, a justificativa das escolhas é muito importante. Não adianta dizer que a minha pesquisa é qualitativa ou que a minha postura filosófica é pós-positivista. Eu preciso dizer que característica da minha pesquisa atribui a ela essa postura. Então, eu listei aqui alguns aspectos que eu considero importantes, e é claro que eu tenho como uma das referências principais para fazer isso, vocês já sabem, o Clésio, né, através da sua produção. Então, nós utilizamos o ano passado, na metodologia, os 3 livros do Clésio. Então, tem bastante nesse sentido das orientações, mas também um apanhado de outros materiais, de outros autores com quem eu lido e que vocês já conhecem. Então, por exemplo, é fundamental que a gente olhe para a nossa proposta e diga assim, que perspectiva teórica, que postura filosófica está por trás das minhas escolhas metodológicas? Ou que perspectiva teórica, que postura metodológica orienta a metodologia que eu vou utilizar? A minha perspectiva é positivista, pós-positivista, é construtivista, é interpretativista, está baseado no pragmatismo, enfim, o que é que vai me orientar em termos da minha metodologia? Quando estou falando de metodologia, eu estou falando no geral, né, de todas as orientações aqui que você vai ter nesse capítulo, nesse item. Que tipo de abordagem eu vou adotar, ou eu adotei? É dedutiva? É indutiva? É abdutiva? E aqui, novamente, eu não preciso ficar colocando isso em item e dizer assim,
a abordagem, eu tenho que construir, a abordagem foi abdutiva, mas eu tenho que construir um texto de tal maneira que fique claro para o leitor que a minha abordagem foi abdutiva. E dizer por que é isto. Qual o método, ou métodos, qual o método geral? É quantitativo, qualitativo, é método misto? Se é método misto, qual é o tipo de projeto? Que tipo de pesquisa, quanto aos fins, é a minha? É uma pesquisa que visa conhecer melhor o fenômeno, para a partir dessa pesquisa eu fazer pergunta, eu formular hipótese. É uma pesquisa que eu já vou descrever o fenômeno, é uma pesquisa que eu vou buscar relação de causa e efeito, enfim, qual é o nível da pesquisa que eu estou desenvolvendo? Quais as estratégias ou qual é o plano de ação que eu vou utilizar que associa métodos e resultados? E quando nós falamos isso, nós estamos falando assim, como é que eu vou fazer a pesquisa? Como é que será? Quais são as características da minha pesquisa em termos empíricos? E nós estamos falando do tipo, de estratégia de pesquisa, do tipo de pesquisa, quanto aos procedimentos. É um experimento que eu vou fazer? É um levantamento? É um survey? É uma pesquisa qualitativa básica? É um estudo de caso? Uma etnografia? Enfim, que característica tem essa minha pesquisa? Depois, eu penso que às vezes é importante, dependendo do tipo de pesquisa, do problema de pesquisa, sim, por falar em problema, tudo isso a gente tem que construir, a gente tem que discutir pensando ou orientado pelo problema de pesquisa e pelos objetivos, obviamente. E aí, às vezes, determinado tipo de pesquisa me parece importante a gente expressar o problema em termos de variáveis. Por exemplo, quando eu estou estudando relação entre variáveis, relação de causa e efeito. Então, quando eu estudo relação de causa e efeito, eu tenho, enfim, variável dependente, variável independente, tem variável interveniente, enfim, eu tenho variável de controle. Como é que eu expresso isso em termos das variáveis? Ou em termos de categorias de análise, ou em termos de dimensões, em termos de fatores. Ou seja, como é que eu passo do problema para buscar uma fase mais empírica de olhar esse problema? E aí, na sequência, isso é importante porque na sequência, se eu digo quais são as variáveis que eu estou trabalhando, na sequência vem a definição das variáveis. Qual é o significado da variável que eu estou trabalhando e como é que eu vou verificar, como é que eu vou observar essa variável. Ou seja, vem a definição constitutiva e a definição operacional das variáveis, ou dos conceitos, ou das categorias, ou dos construtos, como diz o Kellinger. É fundamental também, e se for o caso, se você estiver trabalhando com população, com grande população, enfim, dizer qual é a população. Se você vai ter amostragem, qual é o tipo de amostragem, como é que você construiu, qual é o modelo de amostragem, como é que você chegou à tua amostra. Se não é pesquisa quantitativa, que você vai ter população, amostragem, se é qualitativa, como é que você chega aos elementos que serão a tua fonte de dados, sejam eles documentos, sejam eles pessoas, enfim, como é que foi essa escolha? Como é que você justifica essa escolha? Por que que se eu estiver trabalhando com um documento, por que que eu vou trabalhar com um determinado documento e não outros? Se eu tenho muitos documentos e eu tenho que fazer uma amostra de documento, como é que eu cheguei nessa amostra? Que tipo de amostra eu fiz? Por que que eu fiz aquela amostra e não outra? E é dizer que dados irá coletar. Diz assim, a gente é muito comum te encontrar assim, eu vou coletar dados primários e secundários. Sim, que dados primários são esses? E por que que você vai coletar esse dado primário? Esse dado primário é para você detectar o quê? E aqui entra aquelas questões que a gente tem discute sempre em sala de aula, que é, na hora que você vai dizer que vai coletar um dado, a pergunta é, esse dado vai servir para eu responder que objetivos do meu trabalho? Qual é o produto que eu vou ter com esses dados que eu preciso dele? Porque não é incomum a gente encontrar em artigos, em dissertações, em tese, a coleta de um monte de dados
que a pessoa depois faz uma análise, enfim, superficial daqueles dados, e depois você nem sabe por que eles foram coletados. Então, dizer quais são os dados que você irá coletar, quais os instrumentos de coleta e por que aqueles instrumentos. E aí vem uma coisa importante, que é estabelecer qual é a relação entre os objetivos normalmente específicos, porque quando você está trabalhando, por exemplo, numa dissertação, num artigo não, porque o artigo já se supõe que o objetivo é muito específico de um artigo. Ou seja, você não faz um artigo, como um artigo o espaço é pequeno, enfim, a suposição é que você já está estudando algo específico. Então, você não tem, em geral, um objetivo geral e vários aqui específicos no artigo. Eu estou falando aqui mais da dissertação, da tese, né? Então, você tem um objetivo geral e tem um específico. No caso do artigo, já é específico. Mas no caso da dissertação, objetivos específicos. Qual é a relação entre esse objetivo, as categorias de análise ou variáveis, ou construtos, os instrumentos e os dados? Ou seja, qual é a relação entre os dados, o instrumento e as categorias, as variáveis e tal, e o objetivo? Como esses dados vão ser organizados? Você precisa dizer isso no teu planejamento. Como esses dados vão ser analisados e interpretados? Aí diz assim, minha análise será qualitativa. Digo, legal, muito bem. Você disse tudo e não disse nada. Eu quero saber qual é a técnica qualitativa que você vai usar. Que tipo de técnica de análise, se vai ter interpretação, que tipo de coisa você vai adotar. Isto tudo é fundamental no capítulo, no item da metodologia, e é claro que no artigo isso tem que ser de forma muito sintética, de forma condensada, eu diria. Então, para você fazer essas escolhas metodológicas que eu listei anteriormente, eu sugiro fazer algumas perguntas, ou você buscar respostas para algumas perguntas. Por exemplo, o que eu vou pesquisar ou pesquisei? O que é que eu estou pesquisando? Quais variáveis? Ou quais construtos? Ou quais categorias analíticas? Ou quais fatores eu estou trabalhando? O que é que eu estou utilizando como elemento para a apreensão daquilo que eu desejo pesquisar, ou que eu estou pesquisando, o que eu pesquisei? Tendo em vista o problema de pesquisa e os objetivos, refletir sobre quais elementos estão envolvidos. Está envolvido construtos, categorias, variáveis, fatores? Aliás, isso deve vir antes da pergunta anterior, né? Ou seja, o que está envolvido na minha pesquisa? Que elementos são mais adequados para o meu tipo de trabalho? Quais definições constitutiva e operacional da variável, variáveis, categoria, construto, sim, posso fazer? Ou preciso fazer? No contexto dessas escolhas metodológicas, e especialmente quando estamos fazendo pesquisa qualitativa, é importante que a gente tenha presente a possibilidade ou a necessidade de fazer um detalhamento e estabelecer uma relação, como eu falei anteriormente. Vocês lembram que eu coloquei aqui essa possibilidade da gente verificar essa relação entre objetivo, categoria de análise, instrumentos e dados, né? É fundamental que a gente possa operacionalizar isso, ou seja, colocar isso no trabalho de forma que nos ajude a fazer a pesquisa e ajude o leitor a compreender o que nós fizemos. E então tem o que nós chamamos de um detalhamento das categorias de análise, dos fatores e a relação disso com o objetivo, instrumento e dados. E aqui eu trouxe então digamos um exemplo de fazer isto. E aí, para dar o devido crédito, eu tomei por base uns slides que eu tive acesso em PDF
de uma apresentação da professora Alessandra, que é do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu me formei no mestrado, e onde nós temos professores da Unido, do Departamento de Administração, fazendo doutorado lá no momento, outros professores também estudaram lá. E a professora Alessandra traz isso de forma que eu achei bastante didática, que a gente não encontra nos manuais aí de metodologia. Então, ela diz o seguinte, que é fundamental que a gente estabeleça, que a gente detalhe as categorias e os fatores de análise. Ou seja, que a gente estabeleça uma relação entre o objetivo da pesquisa e o objetivo, categoria de análise, os fatores de análise, instrumentos e a coleta de dados, ou os dados em si. Né? Então, a categoria nós já vimos lá enfim, um pouco mais atrás, o que são categorias de análise. E ela diz que essas categorias são definidas, né, por um conjunto de fatores de análise, que nada mais são, que esses fatores nada mais representam do que a definição operacional da categoria. O que é a definição operacional? Que nós vimos que a definição operacional é a forma com que você vai observar ou mensurar determinada categoria, ou determinada variável, ou determinado construto. Ou seja, é aquilo que será verificado, mensurado, observado e como você vai fazer isto. Né? Então, a professora Alessandra pode dizer um exemplo que eu trago aqui, que é, então você tem um objetivo, isso é um trabalho, tirado um objetivo específico de um trabalho, que é caracterizar mecanismos usados para compartilhar conhecimento na unidade neonatal do hospital universitário. Ou seja, alguém está estudando, né? Está estudando a questão dos profissionais de enfermagem num hospital universitário, numa unidade, né, de internação neonatal de um hospital universitário. E um dos objetivos era esse, que é caracterizar os mecanismos usados para compartilhar conhecimento na unidade de internação neonatal do hospital. A categoria de análise identificada para aprender, né, essa questão foi mecanismos formais e informais para compartilhar conhecimento. E foi estabelecido os fatores de análise, que é tratado como sendo, ou representa a definição operacional desta variável, que é o que foi definido, então, como operacional, ou seja, tratado como fator de análise. Tipo de conhecimento compartilhado, ou seja, eu vou verificar esse mecanismos, né, para compartilhar conhecimento, por meio de quê? Olhando o tipo de conhecimento compartilhado, se é tácito ou explícito, olhando e verificando quais os meios de compartilhamento, se diretos e indiretos. E os instrumentos que serão utilizados para a coleta de dados será a observação, ou seja, né, o pesquisador vai observar isso na unidade, e realizar entrevista com os profissionais envolvidos na unidade de internação neonatal. Ou seja, eu tenho objetivo, a categoria de análise, ou categoria analítica, a definição operacional, né, que se eu não quisesse chamar de fator de análise, eu chamaria de definição operacional, e o instrumento de coleta de dados. Como a sequência não cabia numa única transparência, eu trouxe para cá, né? Que é, além do objetivo, a definição operacional, que é fatores de análise, os instrumentos de coleta, ou seja, nós tínhamos até esses três, nós tínhamos lá objetivo, no anterior, só para a gente recordar, objetivo, categoria de análise, fator e instrumento. Eu tirei a categoria porque não precisamos mais dela no segunda transparência, então eu tenho objetivo, fatores de análise, então que é a definição da categoria que está lá
outro slide. Os instrumentos de coleta que estão lá, observação direta e entrevista, e aqui os dados ou as questões que serão formuladas para obtenção dos dados para, digamos, tornar possível colher os dados suficientes que me permitam, então, aprender as características desse fenômeno. Eu não vou aqui certamente olhar as perguntas, vou uma ou outra só, mas só para dizer o seguinte, por exemplo, a primeira é qual o tipo de conhecimento que você mais usa no dia a dia que está relacionado para identificar, né, se esse conhecimento, qual é o tipo, enfim, a característica do conhecimento que é compartilhado. Né? A segunda é como é que esse conhecimento, né, qual é o tipo de conhecimento que você mais partilha ou transfere? Quais os meios, né? Ou seja, isso é para saber se é direto ou indireto. Enfim, é um conjunto de perguntas que as respostas permitirão apreender o fenômeno, ou seja, o conjunto de respostas permitirão, enfim, conhecer, caracterizar aquela categoria que foi estabelecido relacionada a esse objetivo. Observe que, quando você faz isso, né, o risco que você corre de errar em termos de instrumento, do dado a ser coletado, do tipo de pergunta a ser feita, é muito menor do que se você não fizer. Isto aqui é fundamental para você, enquanto pesquisador, primeiramente, e é fundamental para o leitor, para aquele que vai ler o teu trabalho e dizer, opa, eu já sei agora por que foi colhido o dado lá, por que foi importante saber qual é o tipo de tecnologia para compartilhar conhecimento. Então, isso é fundamental para você, para guiar o teu trabalho, guiar a tua pesquisa de campo, e é fundamental para o leitor saber por que você está. É para você guiar o teu trabalho, é fundamental para você guiar o teu trabalho, é fundamental para lhe orientar, então, para guiar o teu trabalho de campo e para o leitor saber por que você fez determinadas escolhas e o que é que significa ou a razão pela qual essas coisas foram feitas, essas escolhas foram feitas. Bem, mas você pode perguntar, professor, só tem esse jeito? Enfim, se eu não quiser esse tipo de detalhamento... Veja, eu acho primeiro que é importante fazer. Segundo, é que você, enfim, quiser adotar algumas coisas alternativas ou de forma complementar, eu tenho algumas sugestões que eu tenho usado na minha orientação com meus alunos já há algum tempo, né? Aqueles que foram orientados por mim sabem disso, né? Que eu penso que é possível você expressar isso também de forma diferente ou de forma complementar. Não é uma ou outra, é uma e ou outra. Né? Eu, por exemplo, costumo exigir que os meus orientandos, no mínimo, façam este quadro, né? Aí próximo, quando está discutindo a questão dos dados, a coleta de dados, os instrumentos de coleta, enfim, que ele possa, então, dizer quais são os objetivos, únicos ou específicos, que ele está almejando alcançar, de qual a estratégia de coleta de dados, ou instrumento de coleta, ou instrumento. Então, eu tenho um objetivo 1, então que a minha estratégia ou instrumento de coleta serão entrevistas semi-estruturadas. Quais os dados você vai coletar,
nessa entrevista, ou seja, o que é que você pretende coletar com ela, o que é que você vai buscar com uma entrevista e quais as questões ou qual é a descrição, por exemplo, se for uma observação, como é que você vai fazer a coleta de dados? Porque pode ser uma observação. A observação não tem uma questão que eu vou perguntar para alguém, ou um roteiro, no caso de entrevista semi-estruturada, nem são as questões, é um roteiro básico, mas no caso de observação, eu não tenho uma questão básica, eu vou dizer qual é a forma, eu vou descrever a forma que eu vou coletar os dados. Ok? Então, eu penso que isso ajuda muito, né? E nem precisa, digamos, ser uma alternativa àquele modelo anterior. Isso pode ser feito como uma forma complementar. Ou, caso, enfim, não seja adequado àquela apresentação anterior, eu acho que ele cabe em qualquer tipo de trabalho, tanto quantitativo quanto qualitativo.